Existe uma dor que não começa em você, mas continua em você. Uma angústia que passa de geração em geração como uma herança invisível, mas que molda comportamentos, atrasa destinos e aprisiona sonhos. Alguns a chamam de padrão familiar, outros de maldição hereditária. Mas o céu tem um nome para isso: legalidade espiritual não quebrada. E a verdade é que muitos estão orando, buscando a Deus, servindo, jejuando, mas não percebem que estão dentro de ciclos espirituais que não começaram com eles e que não vão terminar até que alguém pague o preço no espírito para interromper. O jejum bíblico, quando feito com discernimento e propósito, tem o poder de romper pactos antigos, cortar correntes familiares e escrever um novo destino com as próprias mãos de Deus. Você sente que está repetindo erros que seus pais cometeram? Que por mais que tente, algo o puxa para trás? Este vídeo é para você. O que muitos ignoram é que o mundo espiritual é um tribunal. E há coisas que só são resolvidas com argumentos espirituais diante do trono de Deus. O jejum é mais do que uma renúncia alimentar. É uma linguagem judicial que o céu entende como um ato de rendição e apelo por intervenção divina. Em Marcos 9:29, Jesus declara que certos espíritos só saem com jejum e oração. Essa palavra não se aplica apenas a possessões físicas, mas a fortalezas espirituais que se instalam em famílias, lares, comportamentos e até finanças. O Espírito Santo está chamando pessoas em todas as nações para quebrar essas cadeias, mas isso exige um sacrifício consciente, uma entrega verdadeira. E quem jejuar com entendimento não só será liberto, como se tornará um libertador da sua linhagem. Se você já se perguntou por que tanta resistência vem contra você toda vez que tenta buscar mais a Deus, pode ser porque o inferno sabe que você é a chave para quebrar uma linha inteira de aprisionamento espiritual. Há maldições que só são anuladas quando alguém decide parar de repetir o padrão e começa a rasgar os céus com oração e jejum. Quando você jejua com a motivação certa, não por religião, não por manipulação, mas por aliança com Deus, você ativa algo chamado justiça espiritual retroativa. É como se o sangue de Jesus começasse a limpar não apenas o presente, mas o passado da sua linhagem. E isso muda tudo. Onde houve traição, começa a brotar fidelidade. Onde havia ruína, nasce estabilidade. Onde havia repetição de dor, emerge uma nova geração curada. Então, antes de seguir para o próximo bloco, respire fundo e reflita. Será que você foi chamado para ser o elo que quebra a corrente? Não é por acaso que você está aqui. Não é coincidência que este tema tenha tocado algo dentro de você. Esse vídeo não é só uma mensagem, é um chamado espiritual para posicionamento. Se você sente que esse conteúdo está falando com você, já deixa seu like agora, comenta: "Eu sou o elo que vai quebrar a maldição", aqui embaixo. Compartilha com alguém da sua família e continua até o final. Porque no próximo bloco vamos entender o que a Bíblia realmente revela sobre maldições familiares e como Deus as confronta com promessas eternas. Existe uma parte silenciosa da Bíblia que muitas igrejas preferem evitar: as maldições hereditárias. Mas negar não anula, ignorar não quebra. E quem não confronta, repete. A palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, nos revela que há padrões espirituais que se transferem de geração em geração. Em Êxodo 25, o Senhor declara que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso não é um castigo, é um princípio espiritual. O que não é curado é transmitido. O que não é quebrado continua. E é aqui que entra o poder do jejum. Quando você jejua com consciência e arrependimento, você entra no campo da intercessão geracional.
Você não jejua apenas por você, mas por aqueles que vieram antes e por aqueles que ainda virão. Você se torna o sacerdote da sua linhagem. A maldição familiar pode assumir diversas formas: pobreza cíclica, adultério repetido, doenças que se repetem, fracassos afetivos, prisões emocionais, dependências, frieza espiritual. E o mais cruel é que muitas dessas prisões são aceitas como normais, porque já estão na família há tanto tempo que ninguém questiona. Mas Deus está levantando uma geração de rompimento. Pessoas que vão dizer: aqui acaba, em mim termina, por mim começa uma nova história. E o jejum é uma arma poderosa nesse processo, porque não apenas toca o coração de Deus, ele coloca você em posição de julgamento contra os decretos malignos que estão escritos contra a sua casa. Assim como Neemias jejuou e orou confessando os pecados do povo, Neemias 1, 4, 6, você pode apresentar sua linhagem diante do trono e declarar: Senhor, eu assumo, eu me arrependo e eu clamo. Muda nossa sorte. O diabo não teme suas emoções, ele teme sua decisão, ele teme seu jejum. Porque o jejum verdadeiro é um grito espiritual de revolta contra o cativeiro. É o momento em que você diz: chega, não aceito mais esse padrão. E no mundo espiritual, esse tipo de entrega ativa os céus. Isaías 58 nos revela qual é o jejum que Deus escolhe: romper as cadeias da injustiça, desfazer as ataduras do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Isso é mais do que abstinência, isso é batalha, isso é guerra, e você foi chamado para vencer, não com armas humanas, mas com autoridade espiritual nascida da renúncia e da obediência. Se esse conteúdo está mexendo com algo dentro de você, comente aqui agora: eu não aceito mais os padrões da minha família. Compartilhe com alguém que você sabe que vive preso aos mesmos ciclos. E continua comigo no próximo bloco, porque vamos mergulhar em como o jejum muda, não só o presente, mas reescreve o destino futuro, e como a sua linhagem pode ser restaurada através da sua entrega. Há algo poderoso que acontece no mundo espiritual quando uma pessoa decide jejuar não apenas por libertação, mas por redenção de destino. A maioria das pessoas jejua para resolver um problema presente, mas aqueles que entendem o princípio bíblico do jejum sabem que ele não apenas encerra ciclos, ele inaugura trajetórias novas em Deus. Veja o exemplo de Esther. Ao saber que seu povo estava sob um decreto de morte, ela chamou um jejum coletivo de 3 dias. Esther 4:16. O jejum mudou a sentença. O que estava escrito para a morte foi reescrito como vida. Isso é redenção. E esse mesmo princípio se aplica às nossas famílias. O jejum não apenas quebra a maldição que paralisava a sua linhagem, ele ativa a herança espiritual que o inimigo havia escondido por gerações. Muitos destinos estão aprisionados porque alguém lá atrás fez uma escolha errada, uma aliança equivocada, um pacto inconsciente. Mas o sangue de Jesus, quando invocado com fé e quebrantamento, tem o poder de cancelar contratos espirituais antigos. E o jejum é a linguagem que leva esse arrependimento ao nível do Espírito. Ele é como uma petição espiritual selada com lágrimas e fome pela verdade. Quando você jejua, você diz para Deus: eu não quero continuar o que foi feito. Eu quero redimir o que foi perdido. Eu quero ativar o que o Senhor escreveu sobre minha casa. O jejum muda não apenas o cenário, ele muda a identidade espiritual da linhagem. O que era marcado por ruína começa a carregar marcas de glória. Paulo é um exemplo perfeito desse redirecionamento. Um homem que vinha de uma linhagem farisaica, cheio de zelo religioso, mas espiritualmente cego. Até que, no deserto da Arábia, passou 3 anos separado em oração, revelação e sim, jejum. Gálatas 1, 17, 18. E foi ali que Deus o formou como apóstolo. O que parecia ser apenas silêncio era redenção.
O que parecia pausa era preparação. E isso também pode estar acontecendo com você. Talvez você esteja em um tempo onde tudo parece calado. Mas se você estiver jejuando com sinceridade, Deus está reescrevendo sua história em silêncio. O céu está abrindo um novo capítulo sobre o seu nome e sobre os nomes que virão depois de você. Então, se você sente que foi chamado para mais do que apenas sobreviver, se existe um clamor dentro de você por um legado limpo, livre e cheio da presença de Deus, continue. Porque no próximo bloco, vamos revelar quais são os sinais que confirmam que seu jejum está realmente quebrando maldições. E como discernir quando o destino está sendo destravado diante dos seus olhos. Curta esse vídeo agora, comente. Libera meu destino, Senhor. E compartilhe com alguém que precisa saber que há esperança, mesmo para histórias manchadas por gerações. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, o silêncio durante o jejum é a prova de que Deus está operando nas raízes invisíveis. Mas como saber se o jejum está realmente quebrando maldições e destravando destinos? O primeiro sinal é a exposição. Coisas começam a vir à tona. Emoções adormecidas, lembranças antigas, conflitos familiares aparentemente superados, ressurgem. Não se assuste. Isso não é retrocesso, é diagnóstico. Deus revela para curar. Quando a luz entra, ela não faz cerimônia com as trevas. O jejum atrai essa luz. E quando você começa a ver o que estava escondido, saiba, você está tocando nos fundamentos espirituais do cativeiro da sua casa. É desconfortável, mas é cura. Deus não arranca as raízes do inimigo superficialmente. Ele cava fundo. E quando ele cava, ele transforma. Outro sinal é a resistência. Sim, quanto mais perto você chega da libertação, mais intensa fica a oposição. Brigas sem motivo, pensamentos confusos, ataques emocionais, sensações de peso. Isso não é derrota. É evidência de que o inimigo está incomodado. Como em Daniel 10, quando o anjo diz: desde o primeiro dia em que você se humilhou com jejum, suas palavras foram ouvidas, mas o príncipe da Pérsia resistiu. Ou seja, no mundo espiritual, o jejum abre caminho, mas a guerra se intensifica antes da vitória chegar. Você precisa perseverar. É nesse ponto que muitos desistem, a poucos metros da virada. Mas quem permanece, vê a glória. Se você está jejuando e tudo parece estar piorando, alegre-se. O espírito de opressão está perdendo território. O terceiro sinal é a sensibilidade espiritual. O jejum afina sua audição, fazendo você perceber o que antes ignorava. Pessoas começam a sair da sua vida, convites que pareciam bons, agora soam errados. Ambientes familiares se tornam espiritualmente tóxicos, porque Deus está retirando você de ciclos antigos e te posicionando em um lugar de destino. Esse desconforto é um indicativo de promoção. O jejum verdadeiro não apenas move o céu, ele alinha seu coração ao que o céu está fazendo. Você começa a ter sonhos mais claros, discernimentos mais profundos e até mesmo confirmações bíblicas que parecem saltar das Escrituras. Isso não é coincidência, é Deus dizendo: eu estou respondendo. Quando o jejum é guiado pelo Espírito, ele ativa códigos proféticos que realinham seu futuro com a vontade de Deus. Por fim, o quarto sinal é o início de novos ciclos. Coisas começam a nascer, ideias, conexões, convites inesperados, restaurações que você nem orou. Isso é favor. E o favor é o selo de que algo foi quebrado e algo foi liberado. Quando José saiu da prisão, foi direto para o palácio. Mas isso só aconteceu depois de anos de silêncio, serviço e renúncia. Seu jejum pode estar te preparando para um tempo de honra que muda gerações. Curta esse vídeo agora se você crê que está nesse processo. Comente: eu recebo o novo ciclo da minha casa. E prepare-se,
porque no próximo bloco vamos encerrar com uma oração de rompimento espiritual e ativação de destino, clamando juntos para que o que estava trancado por gerações seja agora quebrado em nome de Jesus. Agora que você chegou até aqui, quero que entenda uma coisa. Você não assistiu a este vídeo por acaso. Existe uma guerra espiritual que começou antes mesmo do seu nascimento. Mas hoje, neste momento, você está fazendo parte de algo que vai reverberar por gerações. Você está quebrando pactos, desautorizando sentenças, redirecionando linhagens. E Deus está escrevendo um novo capítulo na sua história. O jejum não termina quando a comida volta ao prato. Ele continua quando o céu reconhece que um coração se entregou por inteiro. Por isso, quero te guiar agora em uma oração não apenas de palavras, mas de posicionamento espiritual e ativação profética. Não importa o que foi feito na sua linhagem, o sangue de Jesus é suficiente. E se Ele está te chamando hoje, é porque Ele quer começar algo novo em você. Ore comigo agora, em voz alta se puder, com fé e lágrimas se for necessário. Senhor Jesus, eu reconheço que há marcas na minha linhagem que não vêm de ti. Eu reconheço que erros foram cometidos, pecados foram ignorados, pactos foram feitos. Mas hoje eu clamo pelo poder do teu sangue para quebrar todo ciclo, toda maldição, todo decreto que pesa sobre a minha casa. Eu jejuo por libertação, mas também por redenção. Eu entrego minha história, minha alma, minha linhagem, meu futuro. Senhor, quebra agora toda a cadeia espiritual, todo jugo hereditário, toda fortaleza que limita minha vida e aprisiona meus familiares. Libera o teu destino sobre mim. Revela a tua vontade e escreve uma nova história com tuas próprias mãos. Eu me levanto como intercessor da minha geração e declaro, em mim termina a maldição. Por mim começa a promessa. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou isso de coração, algo começou no céu agora. Eu te desafio, anote esse dia, porque há registros sendo feitos. E se você permanecer, o favor de Deus vai confirmar com sinais aquilo que o jejum já ativou em espírito. E quando acontecer, porque vai acontecer, volte aqui e testemunhe. O seu testemunho vai quebrar cadeias de outras pessoas. Comente agora: eu entreguei meu jejum e minha linhagem ao Senhor. Compartilhe esse vídeo com 3 pessoas da sua família agora. Curta, comente e se inscreva, porque no próximo vídeo vamos falar sobre o tipo de oração que move os anjos e como identificar quando o céu está respondendo silenciosamente. Seja bem-vindo à geração que jejua, ora, se levanta e muda destinos.